Marcelo, aí entrando justamente nesse assunto, você se tornou, né, uma pessoa referência, um especialista. Eu até comentei brincando que é uma honra ter você aqui, porque você é muito famoso no seu segmento como especialista em forense computacional. É, segurança da informação já, né, acho que todo mundo conhece um pouco. Forense não é todo mundo que entende exatamente o que é isso, né? Você pode explicar um pouquinho pro pessoal que não conhece aí, que está nos assistindo? Bom, se eu explicasse de uma maneira simples, seria: eu sou capaz de investigar meios informáticos dizendo que você fez no verão passado. Ou seja, o- É ótimo. Analogia. mas assim, vamos explicar de uma maneira talvez um pouco mais detalhada. Quando eu fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo, eu o fiz por conta de uma área que eu já atuava no Itaú, que estava relacionada à investigação de crimes informáticos sob tentativas de fraude em cima do ambiente internet banking. Então, com base nessa necessidade, eu acabei me encarreirando nesse segmento, me aprimorando, porque naquele momento você só investigava computadores, e era isso que tinha, computadores e no máximo servidores. E com o passar do tempo, fui levado a periciar catraca, sistema de ponto, cartão bancário, mobile. Então, o que começou a ocorrer com o passar do tempo? Em que situação você tem informações dos indivíduos? Em todos os lugares. Todo lugar, desde que a informação seja mantida, armazenada, que ela não seja sobrescrita, ela pode ser valer dessas técnicas, ferramentas e metodologia, para que realmente você utilize isso para investigação de crimes informáticos. O primeiro ponto, devemos entender acerca da legalidade. Nós nunca podemos fazer uma atividade pericial se a evidência que está sendo colocada como objeto de perícia não tiver autorização para tal. Então, se eu sou contratado por empresas para realizar atividades periciais, essas têm prerrogativa da autorização de encaminhamento do mesmo para uma perícia. Por outro lado, se alguém me procura dizendo que o marido ou a esposa, que a pessoa não dorme e quer pagar o. Então, isso eu não posso fazer, porque isso é crime, Thiago. Mas tem isso, tá? Então, essa questão da perícia, ela tem uma parte técnica, inclusive ela advém da segurança de informação. Se vocês forem dar uma olhada na ISO 27002, na seção que trata de resposta a incidentes, nós temos um controle específico que trata de coleta de evidências, e isso é dado a continuidade na ISO 27037, que trata exatamente dos primeiros passos relacionados à perícia em meios informáticos. E aí, tudo isso tem que ser feito, então, com normas, com leis que possam atendê-la adequadamente e, mais do que isso, o laudo é normalmente destinado para alguém leigo em tecnologia. Portanto, você tem que ter a capacidade de escrever toda e qualquer coisa resultante em português. Se houver termos técnicos, eles precisam ser traduzidos de alguma maneira no português. Isso resulta laudos normalmente compostos por dezenas de páginas. Então, qual a dificuldade, Tiago? É pegar uma série de coisas separadas, juntar para que aquilo faça sentido numa história, de uma maneira cronológica, de tal forma que isso não seja memórias póstumas de Brás Cubas, ou seja, fala do passado, presente, passado. Depois você não entende o que aconteceu no livro. Então, o conteúdo ele tem que ser bem escrito, mas sem abusar do tecniquez, que é parte do processo utilizado para extrair as informações, fazendo com que isso gere uma opinião fundamentada num processo legal, se for forense, se for pro foro. Se não for pro foro, pode ser considerada uma análise computacional ou qualquer outra coisa. Mas a palavra forense só pode ser utilizada se aquilo que você tiver como resultado for ao foro ou à justiça. Ah, entendi. Porque daí você até comentou que você presta serviço com algumas empresas. Aí eu queria entender mais ou menos nessa questão, né? Você já foi chamado num processo judicial para ser perito, que tá em tramitação ali? Ou é sempre esse caso? Ou não? Ótima questão. Tem duas denominações distintas. Eu só posso ser chamado como perito se eu for nomeado pelo juiz. O Como diz juiz o que escolhe. direito, o juiz que nomeia e o perito é chamado longa-manos do juiz, ou seja, a extensão do braço do juiz
para aquele que tem conhecimento específico para poder auxiliá-lo. Na justiça a gente diz assisti-lo. Eu, quando sou contratado pelas partes, ou seja, autor, réu, requerente, requerido, a minha denominação é de assistente técnico. Ah, Então, entendi. Não é perito, então, aí é outro termo. então, é outro termo. E, normalmente, por assistir as partes, eu tenho que ter conhecimento total sobre as mesmas prerrogativas que um perito atua, tomando os devidos cuidados para não gerar qualquer contaminação, ou assim como seja. E devo ainda pensar acerca da estratégia no processo, inclusive, de auxiliar o advogado na melhor forma de extrair as informações e apresentar isso num parecer que será apreciado pelas partes dentro de um processo. Então, Tiago, não acho estranho, mas quando eu falo na posição de forense, eu falo que nem advogado, tá? Sim, né? Usando as terminologias. Imagino. O É pessoal que... até pergunta, você é advogado? Eu digo, não sou advogado, mas parece, né? Você fala tudo certinho. É, então, é com o LGPD também, eu tô tendo tanto contato com advogado que eu acho que eu também tô pegando esses trejeitos aí. Mas legal. Então, assim, o ponto que você falou realmente é uma dificuldade geral para quem, né, tá crescendo aí na área de tecnologia, o pessoal que tá assistindo a gente também que trabalha na área de TI. E esse é um ponto importante que é uma dificuldade de várias áreas, eu acho que na sua é mais impactante ainda, que é essa dificuldade de traduzir o techniquez para a linguagem, né? No seu caso, até numa linguagem às vezes jurídica, numa linguagem clara, né? Que fique explícita o que você está querendo dizer, mas também às vezes para uma linguagem de negócios, mostrando o que aquilo impacta no negócio, o que traz de prejuízo, o que traz de lucro. E essa é uma habilidade extremamente importante, né, para quem quer crescer nessa área. Como é que foi para você esse processo de evolução? Você era muito técnico antes, você foi evoluindo só aos poucos. Você também recomenda isso? Eu era técnico, sim, porque a minha formação, a minha graduação foi em engenharia elétrica e eletrônica, né, pela Escola de Engenharia Mauá. E eu falo que eu comecei a escrever muito bem depois do mestrado. O mestrado te ensina a escrever coisas em bom português devidamente referenciadas. Agora, o mestrado vai sugar em termos de tempo. Uhum. Então, o mestrado, realmente, uma formação estricto sensu, ela é dura, e conciliar isso com o trabalho torna a sua vida quase que impossível. Você tem que terminar o seu mestrado em 3 anos, onde você tem que fazer, ou seja, ter os créditos da disciplina, Difícil, né? fora as bancas, né, de qualificação, e depois que você será avaliado e submetido a duras penas. Então, eu falo o seguinte, um mestrado te ensina razoavelmente uma série de coisas. E, nesse caso, especificamente, me ajudou muito a produzir conteúdos que hoje acabo traduzindo dentro dos meus laudos, mas também, por que não, em relatórios e outros quando oportuno. E aí surge aquela questão, Tiago. Hoje se fala muito de LGPD. O profissional híbrido da área de tecnologia e do direito. A forense, ela trata dos mesmos preceitos, só que ao invés de falarmos somente de uma lei, que é a LGPD, eu tive que estudar o restante do ordenamento jurídico para Sim. poder entender um pouco. Mas eu não posso usar isso como assistente técnico, qualquer menção à lei dentro do meu material, porque o que eu produzo dentro dos meus pareceres ou laudo não podem ultrapassar o aspecto jurídico. Ou seja, quem trata o aspecto jurídico? Ou o juiz ou os advogados. Mas eu preciso Tem que ser entender imparcial, né? tudo. Tem que ser técnico, imparcial, mostrando o que realmente ocorreu no log ali e tal, e pronto. Não pode, né, sei lá, direcionar para um determinado lado, né? Vou dar um exemplo, Thiago. Você falou log. Na verdade, nós falamos registros gerados e mantidos em meios informáticos. Hum, É, Caramba, Então, não quando posso você nem fala falar assim, log. não pode falar, não, porque log, primeiro, é uma palavra que não é em português, não está em Sim, português. verdade, E verdade. o correto são registros gerados e mantidos em sistemas informáticos, pode ser gerados pelo sistema operacional, pelos programas de computador. Então, fala assim, pelo app. Esse um aplicativo, um software, um programa de computador destinado ao ambiente de dispositivos móveis, nesse caso, smartphone, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, você pode usar app, não tem problema, mas nós temos que escrever
tão só aquilo em bom português, para que aquilo possa ser compreendido por uma ampla gama de pessoas que estarão lendo o nosso material. Hoje é mais fácil, o juiz entende muito mais coisa, mas no começo, se você não escrevesse deste jeito, ninguém entenderia. Então, se você pretende se aprofundar, independente se você fará hoje uma graduação, a FIAP, por exemplo, tem graduação, denominada Defesa Cibernética, que permite formar os profissionais já uma formação de base.